Seja líder de si mesmo. Até mesmo para você entregar sua vida, sua liderança para Jesus, você tem que tomar posse de determinadas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar agora no Café com a P, essa live devocional para uma vida plena. Por isso, clica aqui no aviãozinho de papel e vai chamando, vai convidando o maior número de pessoas para participar dessa live com a gente. Amém? Nós estamos aqui nessa temporada chamada Abra Sua Bíblia, falando sobre a linha temporal do propósito eterno. E eu sou o apóstolo Rafael, amo a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amo o poder de Deus, porque o Evangelho é experiencial, o Evangelho é transformador. E o tema de hoje, baseado na palavra liderança, dentro dessa grande ideia do propósito eterno de Deus, que é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, é que esses filhos alcancem maturidade e exerçam liderança. E essa liderança deve começar a ser exercida sobre a sua própria vida, tomando realmente a sua mente, as suas emoções, levando-as cativas ao Espírito Santo, através do domínio próprio e de tudo que Deus te capacitou. Antes de começar a live, eu estava aqui conversando com a Gláucia e ela estava me contando de uma pregação que ela estava ouvindo, né, de dois homens de Deus, falando a respeito da graça. E isso é muito interessante, porque eles estavam falando exatamente o seguinte: como pode algumas pessoas pregarem uma graça que é libertadora e não pregar uma graça capacitadora? Em outras palavras, era isso. E esse é o ponto. Esse é o ponto. A graça que nos liberta, que nos foi dada sem que merecêssemos, que nos foi dada para nós gratuitamente. Para Deus custou um altíssimo e incalculável preço. É a mesma graça que nos capacita. E aí, se você não usufrui da capacitação dessa graça, você não está exercendo liderança sobre a sua própria vida. E isso vai ser cobrado de você. Vai sim. Por isso, Jesus diz assim que quem está enxertado na videira e não produz muito bom fruto é cortado e lançado fora. Ele exorta dizendo: produzam frutos dignos de transformação, de arrependimento, de metanoia. Isso é muito importante. Bom, vai chegando. Um abraço para todo mundo que está chegando aqui. Um abraço para você, Carmen. Que alegria, Pé Rafael, estar aqui. Bom dia, Ribeirão querendo fazer parte desse exército de filhos parecidos com Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Bênção demais. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês, queridos. Olha aí, peraí. Pega seu cafezinho, vai marcando alguém aí, vai chegando. Fala, Bitenca. Beijo no coração. Vai chegando. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ontem eu avisei na live que essa era a última semana do ano, mas não é não. Eu me enganei. A semana que vem nós temos semana de live ainda, viu? Por quê? Porque a gente vai até o Apocalipse, revelando a manifestação e as características da vontade de Deus em cada livro da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro, a carta de Paulo a Tito, que fala de liderança, também. Mas temos aí a semana toda pela frente, né? Deixa eu te dar uma prévia aqui, do que vai rolar aqui, durante a semana. Peraí. Vamos lá, vamos chegando. Hoje nós vamos ministrar sobre Tito. Amanhã, Filemon. Sexta-feira, Hebreus. Hebreus eu vou compartilhar um negócio tremendo com vocês, se Deus permitir. Tremendo, tremendo. E semana que vem, nós vamos ministrar Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. O negócio vai esquentar. Então, se prepara. Gente, pelo amor de Deus, se liga.
A gente tem sido atacado numa perda de foco, numa série de coisas, não é verdade? A gente está fazendo as coisas e a gente tem sido condicionado a perder o foco, a não se aprofundar nas coisas. Isso é um problema. Então fica ligadinho agora. Ó, a live acontece 10 da manhã, horário do Brasil, 14 horas aqui, né? Horário da Suíça. E vai acontecer esse ano até a semana que vem, sexta-feira que vem, ok? Então você já se liga, passa o teu cafezinho. Quem está na Europa, depois do almoço, é o cafezinho de depois do almoço. Quem está no Brasil, é o café da manhã, dependendo do horário que você acordou, né? Maravilha, maravilha. Vamos orar. Pastora Thelma aqui com a gente, meu Deus, que honra. Glória a Deus, beijo no coração. Aleluia. Vamos nessa. Pai, em nome de Jesus, entra nos lares, nos corações, nas mentes. Ah, Deus, vem invadindo o nosso ser com a tua glória, manifestando o teu poder, nos ungindo do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, impactando o nosso ser, ó Deus, com a tua glória, ó Deus, com o teu poder. Nós oramos pedindo a tua graça, a tua unção, a tua glória nesta live, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Hoje recebemos a notícia do falecimento do pastor Erasmo, de Porto Alegre. Se essa mensagem chegar à família e à igreja, membros ali sob o pastoreio dele, que Deus os abençoe, os console. Ele deixa um legado na vida de muita gente, né? Então, queremos honrar a memória dele aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Liderança. Liderança. Olha só. Paulo, no seu apostolado, ele segue um trajeto levantando discípulos, a quem ele chamou de filhos na fé, e aqui no caso de Tito, meu filho espiritual. Porque Paulo, ele dizia assim, ó, ele revelava que ele gerava pessoas no Espírito. Ontem a gente falou aqui de discipulado, de nascimento de fé. Nós honramos aqueles que nos ganharam para Jesus ou que nos encaminharam, nos fortaleceram em algum período da nossa vida. E isso acontece graças a esse gerar no mundo espiritual. Eu e você fomos gerados espiritualmente. E fomos gerados através da oração. Fomos... vou usar um termo aqui, né? Não leve a mão, não. Fomos paridos, né? Através da pregação. E estamos vivos porque nos alimentamos, primeiro do leite espiritual materno, e depois o Senhor convida cada um de nós a nos alimentarmos do alimento espiritual sólido. Para que não vivamos uma vida guiados, jogados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, por ausência de caminhada, de bagagem com Deus. Como eu disse no começo da live, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é ministrada para ser vivida. Então o Evangelho é experiencial. Então, nós vemos que Paulo gerava esses homens, gerou homens e mulheres na fé, deu à luz a filhos espirituais. Quando eu olho para a minha história, está aqui minha prima Carla, pessoas da minha família, me vem a história talvez mais conhecida, recente, da nossa família, entre aspas, né, recente, os últimos 100 anos, da oração da nossa avó, né, minha vodrasta, né, meu avô tinha ficado viúvo, se casou, né, mas que foi a pessoa que eu conheci e amei como minha avó, a avó Dadai, que se converteu antes do meu avô Odílio, e numa época que os crentes eram chamados de Bíblia, né? O povo tinha medo de crente na rua no Brasil. E ela começou a orar, e então ele se converte. A história se dá mais ou menos assim. E ele começa a orar pela família, eles começam a orar pela família. Eles começam a gerar os filhos no mundo espiritual. E meu avô,
ele orava assim, ele dizia assim: Deus, se os meus filhos não forem salvos, risca o meu nome do teu livro. Sabe o que é isso? Isso é intimidade, isso é ousadia. Mas um amigo, ele sabe até onde ele pode ir com o outro amigo, no diálogo, no trato, na relação. Meu avô não estava dizendo: eu não quero ser salvo, eu não quero ir para o céu. Não, ele aguardou o céu. Na sua partida, ele tinha um sentimento de alegria de partir para o céu, mas de pesar, hein? Porque ele queria viver o arrebatamento. Olha que coisa tremenda. Isso tudo era compartilhado ali com a minha avó, que compartilhou comigo em algum momento da minha trajetória com ela, né? E é esse coração ardente, essa fé, que gerou espiritualmente, através da oração, filhos espirituais no seio da família. Por mais que a gente ainda olhe e veja alguns assim: bom, esse cara aí tá beirando a estrada, né? Vai chegar uma hora dessa. Mas Deus não vai deixar. É verdade que a opção é de cada um, mas a oração está lá, batendo na porta do Senhor, diante do trono, até ser respondida. Quanto você tem uma ousadia, quanto você vai exercer da tua intimidade com Deus para gerar filhos espirituais. Paulo gerou filhos espirituais, filhos das suas entranhas espirituais, gerou com gemidos inexprimíveis. Você é fruto de oração, eu e você somos fruto de oração. Quantos, às vezes até desconhecidos, quantas vezes eu dobrei os meus joelhos porque eu aprendi e orei e oro assim: Senhor, abençoa, ó Deus, os missionários no campo, abençoa a mesa do órfão, da viúva, do necessitado, abençoa os pastores, abençoa os líderes que estão no campo missionário. Ah, Pai, o que acontece? Eu estou orando por gente que eu não conheço. Hoje a gente até pode modernizar isso: Senhor, abençoa aqueles que estão ministrando nas lives, aqueles que estão aí e que encontraram um púlpito no celular. Eu não sei como está sendo para você, talvez no Brasil, a liberdade de culto, mas aqui o cerco está fechando. Limite de pessoas, controle de entrada e por aí vai. Até sugestão de quantas pessoas podem ter num grupo familiar, de como deve acontecer os ensaios de coral. Isso não é normal, né? E aí? Nada pode impedir a oração. Nada pode impedir a movimentação do Espírito. E eu vos convido e vos convoco como um exército para clamar: Neitori Alaham. E quebrarei os ferrolhos de ferro e despedaçarei, Tetominai, as portas de bronze, Nerialahas Sidekam, para mostrar o meu poder e o quanto eu vim para vos fazer vencer, diz o Senhor. Nenaya Shaya Sui. Uau! Não duvides, prevaleça. Aleluia. Gente, dentre essas pessoas, ontem a gente falou de Timóteo, né? E hoje, aqui, nós vamos falar sobre Tito. E a carta de Paulo a Tito, ela tem um contexto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, fica ligadinho aqui, presta atenção, viu? Olha só, Paulo, ele tinha obtido uma autorização para alugar uma casa onde ele cumpriria uma prisão domiciliar junto à escolta pretoriana, a guarda de elite pretoriana, né? O BOP de Roma. Aleluia. Andréia, nosso coração arde imaginando as ruas de ouro. E nós vamos caminhar por essas ruas em breve. Paulo, durante esses 2 anos, ele influenciou. Gente, não era Paulo que estava preso 2 anos numa prisão familiar. Eram esses guardas que estavam presos diante da influência espiritual de Paulo.
Sabe por quê? Porque um exemplo espiritual arrasta multidões. Tá? Então, Paulo estava ali influenciando. Roma seria conquistada pelo Evangelho nas suas bases. A tropa de elite, o BOPE de Roma estava se convertendo, ouvindo, vendo o apóstolo em cadeias se declarar livre. E 2 anos depois, ele é posto em liberdade. Olha que interessante. Por falta do empenho daqueles que queriam levar as acusações adiante perante César. Está lá em Atos 24 isso. Então Paulo ele parte para uma visita à igreja de Éfeso, onde ele deixou Timóteo para supervisionar a obra missionária realizada pelas igrejas da Ásia. Então, pessoal, eu fico meio encabulado com algumas coisas, né? Mas tudo bem. Timóteo ocupou no mínimo uma função de bispo, ocupando a região. Pode ser que não aparecesse nem a função apostólica para Timóteo, tá? Mas o episcopado de Timóteo está claro aqui. E aí, Paulo continua a viagem dele, seguindo em direção à Macedônia. E ele chega onde? No norte da Grécia, que dali ele escreve a primeira carta para Timóteo, e ele chega numa ilha de Creta, onde ele deixa ali um amigo e um discípulo chamado Tito. Gente, imagina aqui, nós estamos falando de um apóstolo na função apostólica. Converte a tua mente. O apóstolo, ele é uma pessoa que carregava consigo e que carrega consigo uma equipe para atingir outras esferas da sociedade, para implantar. Ele anda trazendo, despertando, levantando essa equipe. Paulo está fazendo isso, passando pelos lugares e movendo essas águas. E aí, ele deixa ali Tito para encorajar e orientar a liderança dos cristãos ali cretenses, ok? E ele parte em seguida para Acaia, região sul da Grécia. Na Macedônia, um pouco antes dele chegar num lugar chamado Nicópolis, ele decide escrever essa carta, tá, para Tito. Então ela é uma carta pastoral, ela é uma carta de orientação à liderança. E isso tem a ver comigo e com você, porque como eu escrevi hoje aqui, sabe? A liderança não é o privilégio de uma elite. Todos nós somos chamados para sermos líderes. Amém? A começar por exercer liderança sobre nós mesmos. Você tem que escolher um monte de coisa todo dia e decidir. Decidir botar o relógio para despertar, decidir acordar na hora que o relógio desperta, decidir que roupa você vai usar, decidir se você vai lavar o rosto, pentear o cabelo, se você mulher aí vai se maquiar, não vai, o que você vai fazer? Você decide isso. Você decide, mas isso é lógico. Não, não é. Se fosse lógico, todo mundo saía bonito, arrumado, preparado, e nem todo dia é assim. Não é verdade? Quero abrir um parênteses aqui, ó. A Iracema Matos, Deus abençoe. É verdade, apóstolo, as mães estão recebendo notificações que as crianças estão pregando, falando sobre Jesus na escola. Mas não são crianças mesmo de 4 anos e meio. Mas são, né? Peço que ore pelo Ministério Infantil. Senhor, abençoe esse Ministério Infantil, abençoe as crianças. Bota essas crianças para falar de Ti mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém? É isso aí, vai arrebentar esse negócio. Então, olha só. Paulo, então, escreve para Tito nessa situação. Então, só que quando ele chega finalmente em Troade, ele é preso inesperadamente e jogado, inesperadamente entre aspas, né? Foi profetizado. E foi jogado ali num calabouço frio, onde mais tarde ele escreveria a segunda carta a Timóteo, e ali depois ele seria decapitado sob as ordens de Nero. Tá? Então esse é o contexto
em que Paulo está aqui deixando Tito, escrevendo para Tito, escrevendo para Timóteo. E nessa carta a Tito, tudo isso tem a ver com o propósito de Deus de você se tornar um filho semelhante a Jesus. Estou trazendo aqui a história porque às vezes você acha que a história bíblica é lúdica, sabe? Os caras estavam de boa, não, sofreram perseguição, e você não imagina, não idealiza, não bota isso dentro de uma linha do tempo. Olha para a tua vida, olha para a tua história. A história desses homens não é diferente, a questão é que eles foram impactados, eles se permitiram, eles decidiram, eles escolheram, eles ingressaram nisso. E você, se você ainda está vivendo uma vida secular e uma vida espiritual, você está vivendo dividido, sua mente é dominada pelo paganismo. Por quê? Para quem é espiritual, tudo é espiritual. Se você é crente no domingo, então você não se converteu. E hoje não é tarde, vem para perto do Senhor. O propósito da carta de Paulo é apresentar o Evangelho para essa população de Creta. E depois que ele deixa Tito ali, depois de uma frutífera viagem apostólica e evangelística, né? Tito fica ali para organizar a igreja em Creta e discipular uma liderança local. Então, Tito não era judeu de nascimento. Ele foi um dos convertidos do ministério de Paulo, que se tornou um grande cooperador e ajudador de Paulo. Né? E ele envia essa carta por meio de 2 evangelistas aqui, né? Zenaz e Apolo, numa viagem missionária. E ele vai aqui fortalecendo a autoridade de liderança de Tito, para que ele pudesse oferecer uma forte oposição às heresias que estavam se levantando na igreja local. Então, hoje eu te desafio a se fortalecer contra as heresias que se levantam neste atual momento da igreja. E quando eu falo de heresias, gente, tem muita gente que associa o sobrenatural com heresias. E não é verdade, não tem nada a ver. Eu falei aqui nessa semana mesmo que quando Paulo foi exortar alguns cristãos ali, que estavam misturando uma questão do misticismo no sentido negativo da palavra, Paulo não foi lá e eliminou a espiritualidade. Ao contrário, ele deu ensinamentos sobrenaturais. Ele falou sobre o mundo espiritual. Então, quando eu estou falando de heresia aqui, eu estou falando, sabe de quê? De situações que estão implantadas na igreja. Por exemplo, essa situação que se levantou mais recentemente em torno da graça, né? Uma graça que virou uma desgraça. Que é uma graça que tira de você toda a responsabilidade. Né? Isso aí é uma heresia. A graça que nos foi dada, sem que merecêssemos, é a graça que nos capacita a viver a transformação de vida e não continuar nela. Isso está o erro, a heresia, que tira de você a responsabilidade, está baseado no satanismo. Sabe o que é o satanismo? Influenciado no meio cristão. Não é o cara vestido de preto lá com chifre, com um pentagrama. Não, dentro da igreja. Não. São ensinos cismáticos, são ensinos que dizem o seguinte, ó, não, na cruz Jesus acabou com o pecado, então não existe mais pecado. A heresia está aqui, ó, não existe mais pecado. Então você pode fazer o que você quiser. E aqui está errado. A raiz daqueles que tiram de você a responsabilidade, pregam só a metade, que arrancam aquela coisa do vai, não peques mais, que é a mensagem de João Batista dizendo quem vos ensinou a fugir da ira futura, dizendo que vocês são filhos de Abraão. Até das pedras Deus pode suscitar filhos. Então eu estou revelando aqui para você a raiz desse negócio. Outro problema, sabe qual é? As pessoas não estão mais esperando Jesus, nem crendo em arrebatamento, nem crendo em grande tribulação. Por quê? Porque eles estão arrancando isso sutilmente
E no fundo, eu estou denunciando isso aqui para você. Sabe o que estão pregando? Mesmo que não declaradamente, que nós já estamos no milênio, no governo milenar de Cristo. Isso não faz nem sentido. Porque se fosse assim, o diabo está preso, estaria preso. E o que tem aí? Situações aí demoníacas acontecendo. Por que quem vive isso desse jeito está aí expulsando demônio, está aí repreendendo, está aí querendo, sabe? E o pior, aí Jesus teria voltado e não te avisou nada, você nem ficou sabendo, né? Então acorda. Paulo escreve para Tito para dizer para ele exatamente o seguinte, olha só. Você como líder, você tem que combater os falsos mestres que vêm para minar a sã doutrina da palavra de Deus. E aí, Paulo fala o seguinte, ele diz assim, ó, persevera na verdade e prega a verdade. Sabe, para a pessoa perseverar e pregar a verdade, ela tem que ter provado a verdade. Não de maneira intelectual apenas, mas em primeiro lugar de maneira espiritual. A salvação não é intelectual, senão um filósofo era salvo. Senão qualquer pessoa que estudasse mais seria salvo, e aquela pessoa que não tivesse acesso a isso, não tivesse um incentivo a desenvolver a sua mentalidade, a sua inteligência, ela não seria salvo. Então o evangelho não é uma coisa de burro, mas ele começa primeiro no espírito, depois ele vem para o entendimento. É algo que a gente recebe no espírito e depois vem para a nossa mente. Que é uma das frases que eu digo, tem coisas que o teu espírito sabe, que a tua mente ainda não sabe. Tem coisas que você vai receber sem saber explicar. Tem coisas que você vai receber primeiro e só depois você vai saber explicar. Por isso Paulo diz assim, persevera na verdade. A verdade é uma pessoa. E você tem que ter revelação dessa pessoa. Aí você pode pregar essa verdade. Tito exorta sobre os deveres dos líderes da igreja. Depois ele fala dos deveres de todos na igreja. A orientação é firme, a orientação é precisa. E eu convido você agora, abra a sua Bíblia, Tito, capítulo de número 1, verso 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Diz assim, para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Tudo funciona baseado em ordem. O universo está estabelecido baseado em ordem. As leis da natureza estão baseadas em ordem. Tudo na Terra, inclusive a graça, é baseada em ordem. Jesus é sacerdote segundo uma ordem. A ordem de Melquisedeque. Ordem é onde tudo se estabelece. Deus nos convida a colocarmos tudo em ordem. Por isso, esse é um dos significados da palavra Shalom, que significa paz e prosperidade, mas também significa que é um desejo, é uma palavra profética, uma expressão profética que determina que nada se perca, que nada se quebre, que tudo se manifeste na terra como foi previamente planejado e projetado no céu. O que é isso? Ordem. Você tem que estar debaixo de ordem. Sabe, quando Jesus fala assim, ele nos chama de super vencedores. Hipervencedores. Ele venceu e nós ingressamos na ordem da vitória dele. Então nos tornamos hipervencedores, porque Jesus trilhou o caminho e venceu a guerra. E nós fomos inseridos na vitória de Cristo.
Terre Kalamashaya Suryalamasu. Para isso vos convoquei, como um exército, ingressando no meu comando, debaixo da minha ordem, para vencer. Horikalabashayas. Uau! Uau, que coisa tremenda! Estar debaixo de ordem é estar debaixo de provisão, é estar debaixo de proteção, é estar debaixo de direcionamento, de missão, de propósito. E para isso, você tem que exercer liderança. Mas minha vida está complicada, eu estou passando por tanta luta. Olha para mim. A luta que você está enfrentando. Recanto rebaixo que me andarache. Aqueles que me entregam vida recebem vida para que produzam muito mais vida, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Virei ao vosso encontro para vos socorrer, diz o Senhor. Nemanaya suidecai. Não duvides, alegre-se. Alegrem-se, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Aleluia. Aleluia. Oh. Uau. Minha vida tá uma bagunça, minha vida tá assim. Gente, todos nós passamos lutas que muitas vezes nos tomam de assalto. Não é verdade? Nos tiram sono. Mas o caminho é, Senhor, eu conecto essa situação contigo. Eu sou incapaz de argumentar, de transformar essa situação. Mas eu sou capaz de entregá-la a Ti. Porque no que cabe a minha incapacidade, a minha impotência, a minha incompetência nessas áreas, isso são minhas. São minhas, sim. Eu entrego para Ti. E eu chamo a manifestação da graça capacitadora. Porque boas obras demonstram a salvação. É nessa hora que Deus quer manifestar o quê? O poder se aperfeiçoando na fraqueza. Quando Paulo estava diante de situações intransponíveis, o que Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Ele está dizendo, a minha graça é suficiente, ela é capacitadora de tal forma para que você vença. Então essas lutas que vêm para nos tirar a graça vão ser vencidas pela capacitação que vem do alto. Por quê? Porque você e eu que não podemos resolver essa luta, nós temos a autoridade sobre a nossa incompetência. Olha que coisa tremenda. E nessa autoridade, sabe o que a gente faz? A gente dá destino ao problema. Sabe qual é o destino do problema? Altar. Por quê? Esse problema foi comprado pelo sangue de Jesus. Só que você quer administrar ele do seu jeito. Não dá. Não dá. Agora, se a gente faz o que eu estava orando aqui, Senhor, eu te entrego aqui, a minha impotência, incompetência nessa área que vem para roubar minha luta, está aqui. Você transformou a ansiedade em oração. Você botou para fora. A ansiedade que oprimia o peito encontrou uma válvula de escape, a voz da oração. Sharanana Bakira Yasai. E o Senhor diz, e aí depois que sai não tem como voltar. Sem que antes atinja o meu trono, diz o Senhor. Nenayasa. E eu enviarei resposta, diz o Senhor. Aleluia. Uau, uau. E aí, essa é a ação da graça. Ação da graça. Você age, Deus age. Você entrega, Deus responde. Você oferta, a incompetência, Deus gera o que? Capacitação. Aleluia. A vitória não vem de graça, ela vem da graça, né?
A vitória vem da graça, através da graça. Vai custar. Vai custar, sabe o quê? Vai custar. Vai custar seu ego. Vai custar você se render, relaxar a força do teu braço e dizer: Deus, eu sou incompetente. Chore cantore manaya, sure mantore, remissore, matoreia. Uau! Mais e mais tu me clamas e eu venho com provisão. Aleluia! Por isso exalte o meu nome, diz o Senhor. Aleluia! Uau! Tem coisa que é até complicado de interpretar, porque daria para escrever muita coisa. Uau! Atitudes heréticas têm que ser reprovadas. Então eu reprovo as atitudes daqueles, não as pessoas, a atitude das pessoas que não estão pregando o iminente rapto da noiva, arrebatamento da igreja. Eu reprovo o comportamento e a pregação daqueles que roubam de você a responsabilidade sobre os teus erros. Porque até o mundo corporativista, empreendedorismo, diz o seguinte, que quem tem desculpa não realiza nada, né? E aí, espiritualmente, é se desviando da culpa. Desculpa é se desviar da culpa. Só tem um caminho, assumir, puxar para você. Olha aí, olha a liderança, puxei para mim, para quê? Para entregar no altar. Se você não assume que é teu, como é que você vai ter autoridade para chegar no altar? Porque muitas vezes eu ensinei errado e estão te ensinando errado. Sabe o quê? Deixa seus problemas lá fora, pelo amor de Deus. Não deixa não. Inclui os seus problemas. Inclui. Transformação de vida é através, não é apesar. Apesar dos meus problemas, não é apesar dos seus problemas, é através dos seus problemas. Nunca foi apesar dos seus problemas. Apesar dos seus problemas, está te pregando uma religiosidade, está te dizendo o seguinte: ou você nunca vai conseguir e se esforça muito para tentar alguma coisa. Através é o seguinte: Jesus virou o sacerdote a oferta e ele quer que você exerça da mesma forma. Ah, tremendo, esse Deus é tremendo. Pai, obrigado por esse tempo precioso aqui com os irmãos. Nós nos levantamos para exercer a liderança que o Senhor colocou em nós, sobre nós mesmos, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre os círculos e as esferas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Aleluia. Presta atenção agora. Eu quero te dar alguns avisos. Aqui, aleluia, recebe seu amigo competência. É isso aí, receba a sua graça que me capacita. Entendeu tudo. Apóstolo, tenho medo de estar desagradando a Deus, mas essas línguas vêm na minha mente. Sou desde criança da batista tradicional, esse dom está sendo novo para mim. Tenha medo não, querida. Se não fosse de Deus, eu saberia. Tenha medo não. Tenha medo não. Eu não sei o que vai acontecer com a sua igreja tradicional, mas com você não tem mais volta não. Você foi incendiada, viu? Não tenha dúvida. E vou te falar, tua língua é linda demais. Tua língua do Espírito aqui é linda demais, viu? Tem umas línguas do Espírito que são chique, tá? Pode ter certeza, viu? Em nome de Jesus. Amém? E aqui a gente respeita demais nessas lives, né? A gente tem muito temor dessas coisas, mas a gente pratica. A gente pratica. Olha só, deixa eu dar alguns avisos muito importantes para você. Primeiro, mais de 60 pessoas se inscreveram, comentando, respondendo uma enquete
a respeito de um curso sobre os anjos. E hoje, no link da minha bio, está lá disponível para você que preencheu ou não essa enquete, com o link de inscrição para esse curso. Tá? Eu não ia fazer esse curso, mas foi algo que fluiu numa outra turma de um outro tema e as pessoas pediram muito. Deus falou comigo, né, porque eu recebi esse ministério com os anjos há muitos anos e Deus me chamou a atenção, que eu deixei isso de lado um tempo, né? Deixei de falar, de ensinar sobre isso. Então eu decidi fazer esse curso. O link está ali no link da bio. Você vai poder aprender. Primeiro, por que é importante um curso sobre anjos? Porque ele te revela a tua autoridade espiritual e te livra de heresias, a partir do momento que a gente está ministrando a palavra de Deus sobre esse assunto. Nesse curso, eu trago mais de 30 relatos de experiências pessoais com o Ministério dos Anjos. E ainda compartilho algumas outras experiências de pastores com os quais eu convivi, que também tiveram experiências semelhantes. E eu trago aqui respostas sobre a origem, funções, características, nomes. Eu vou falar também sobre hierarquia dos anjos caídos, anjos e demônios e muito mais, tá? Vamos falar sobre armadura espiritual, sobre troca de anjo. Existe anjo da guarda? Quantos anjos a gente tem ao nosso redor? E a relação dos anjos com a sua vida espiritual. Baseado num texto de Hebreus que fala assim: não são todos eles espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então, esse curso está ali no link da minha bio. Você vai poder investir, você vai poder adquirir esse curso. Não é só adquirir esse conhecimento, é investir em missões, no nosso ministério, naquilo que a gente tem feito para expandir o reino de Deus. Então, Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Aleluia. Vê lá, clica lá, tem um vídeo explicativo. Você pode pagar esse investimento aí, dividido, parcelado no cartão. Vai ser uma bênção para todos nós. E nós vamos, depois que você estiver lá e tudo com a turma fechadinha, a gente vai marcar um dia para fazer um Zoom só da turma específica para a gente tirar dúvidas, compartilhar em nome de Jesus. Olha aqui, ó. A irmã está compartilhando com a gente aqui, ó. Estávamos numa espécie de hortaliça, o Senhor me entregava umas hortaliças verdinhas. A irmã que estava aqui no meio da live aqui, ó, tendo essa experiência, né? Uau, e mexer numa terra parecia bem adubada. Olha que tremendo. Compartilhei com a gente, né? Aleluia. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Uau, aleluia. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus vai dar experiências para as pessoas. Talvez você que esteja aqui já tenha até sonhado comigo, com eu aparecendo para você em algum sonho e te respondendo algo. Isso se chama pastoreio sobrenatural. Então, se você também já viveu isso faz parte do ministério dos anjos. É algo tremendo. Amém? De um tempo para cá, meu coração tem queimado por esse assunto. O ministério dos anjos, Deus me mostrou um ser enorme que cuida e protege a minha casa. É verdade. Uau, olha aí, Carla. A palavra de hoje sendo entregue a nós, que somos terra fértil. Exatamente, ao discernimento aí, ó. Glória a Deus, né? É isso aí. Deus fará. Deus fará. Bom, então tá aqui o link dos anjos, tá? Tá o link do Ministério dos Anjos no link da bio. Outra coisa, nós estamos na semana de oração, a última semana de oração, pelo Zoom. Então, vem pro grupo do Telegram, tá tudo ali no link da bio, e lá no grupo do Telegram a gente vai liberar
o acesso ao Zoom com a pastora Gláucia nas madrugadas durante essa semana. Está sendo tremendo, tremendo, viu? Aleluia. Olha aí o pessoal compartilhando, ó, o Ministério dos Anjos através do pastoreio sobrenatural da minha vida aqui, ó. Já vi dois seres na porta da minha casa, né? O pessoal também que já sonhou comigo. Olha que coisa tremenda, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bom, queridos, por último, está aqui o meu Pix, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Para você que deseja semear na nossa vida ministerial. De um tempo para cá, eu fui exortado por um amigo, um líder também na minha vida, para que eu fizesse isso. Eu não fazia, mas eu passei a fazer isso após essa exortação. E está aqui, para aqueles que desejarem, para aqueles que desejam semear no nosso ministério, está aqui o meu Pix, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Se você está fora do Brasil, deseja semear, entre em contato comigo no particular e eu vou poder te orientar como fazer também. Amém, queridos? Beijo no coração. Amanhã a gente vem falando sobre Filemon, né? E dentro desse grande tema que é abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Amém? Vou salvar essa live, você curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau.